Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de eletrodinâmica com conteúdo de receptores. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a força contra-eletromotriz, a gente vai definir também a equação do receptor e plotar o gráfico, discutir um pouco sobre essa curva característica do receptor e também o rendimento do receptor, beleza? Então, primeiro de tudo, o que são os receptores elétricos? Como o nome já diz, o receptor ele vai receber a corrente elétrica e pegar a energia dessa corrente. Na aula passada a gente falou de gerador, é aquilo que dá energia para a corrente. Aqui no caso o receptor faz o contrário, ele vai pegar essa energia da corrente elétrica. Lembrando que a gente fez aquela analogia da corrente elétrica como um trem que está levando carga, conteúdo de um ponto A para o ponto B. No caso, o receptor ele vai receber essa corrente elétrica e retirar a energia que ela carrega. Você pode falar, professor, mas por que ele vai carregar, vai retirar essa energia? Ele vai usar essa energia elétrica para quê? Ele vai usar essa energia elétrica para funcionar. Então, no caso, o televisor, por exemplo, ele pega energia elétrica para produzir imagens e som. A batedeira aqui, a gente tem esse exemplo, ela usa a energia elétrica para transformar isso em energia mecânica. Mesma coisa o ventilador, ele produz energia de rotação, energia mecânica, aspirador de pó, mesma coisa também. Então, receptores são todos aqueles aparelhos elétricos que recebem a energia elétrica e transforma ela em outro tipo de energia, tá bom? É isso daí. Beleza. E o que está relacionado com o receptor que a gente vai ver matematicamente? A principal coisa que a gente vai ver é a força contra-eletromotriz. Você vê que é até parecido da aula passada no gerador, a gente tinha a força eletromotriz. Aqui é a força contra-eletromotriz, tá? Tem esse Czinho aqui antes, por isso que é F100, F100. E a simbologia que a gente vai usar, a nomenclatura, é o mesmo E do gerador, porém, a gente usa esse acentinho aqui, esse sinal aqui em cima, para falar que não é o gerador, tá? Ele é receptor. Então não é a FEM, é a FICEM. Mas a ideia é basicamente a mesma. Por quê? O que seria a força contra a eletromotriz? Como a gente falou, a corrente elétrica ela caminha pelo fio e quando ela chegar no aparelho, aqui no caso o aparelho em questão é o computador do Bob Esponja, você vê que ele trabalha, vai pegar essa energia elétrica e transformar ela em outros tipos de energia, que no caso a gente tem energia luminosa, né? Não só tem a energia que ele usa para funcionar, para conseguir produzir essa luz, ele gasta energia também no processo, mas enfim, ele vai pegar essa energia elétrica, o computador, e vai trabalhar. Então, a força contra a eletromotriz é justamente essa taxa, é o tanto de trabalho realizado por unidade de carga que essa corrente tem, né? Então, força contra a eletromotriz é trabalho ou a energia convertida por unidade de carga. E por isso que a unidade de medida é o Joule sobre Coulomb, o famoso volt. Então você fala, professor, mas é a voltagem? É a voltagem consumida pelo seu aparelho, beleza? Então força contra a eletromotriz vai ser isso daí. Como que a gente vai representar isso no desenho? Quando a gente desenhar um circuito lá, como que eu posso bater o olho e ver? Ah, ali é um receptor, ali é uma força contra a eletromotriz. O sinal é esse daqui, são duas barras paralelas, uma maior, outra menor. A barra maior representa o polo positivo, a barra menor representa o polo negativo, né? Representando aí uma diferença de potencial, que é justamente esse potencial que vai ser convertido em energia, que o aparelho vai converter essa energia elétrica em outro tipo de energia, tá? Aí você pode olhar esse desenho e falar, professor, mas eu lembro disso daí da uma passada, quando a gente falou de FEM, de contra-eletromotriz. Então isso daí é igual os geradores? A aula de hoje é igualzinho aos geradores, professor? Então, é e não é. Toda a simbologia e a ideia é bem parecida. Porém, tem uma diferença crucial que muda todo o problema, tá? Então, quando você olha no desenho, parece que é a mesma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Então, olha só, o símbolo do gerador está aqui, barrinha maior, uma barrinha menor, duas paralelas, né? O gerador a gente apresenta por essa letra E aqui estilizada.
Já nos receptores, a simbologia também duas barras paralelas, uma maior, outra menor. Você fala, professor, é a mesma simbologia. Sim, é a mesma representação. Sim, porém tem um problema. O que o gerador faz? O gerador ele recebe a corrente elétrica e ele aumenta a energia dessa corrente elétrica. Lembra na aula passada lá? Quando a corrente passa pelo gerador, esse gerador vai dar energia para essa corrente elétrica? Então é isso que acontece aqui. Então, para que isso seja efetuado, a corrente elétrica tem que chegar no polo negativo e sair pelo polo positivo. Porque aqui ela chega com pouca energia, o polo negativo está representando isso, ó. Quando ela chega no gerador, ela está com pouca energia, por isso que ela chega no polo negativo, e o gerador dá energia para ela, de forma que quando ele sai, você vai ter um aumento da energia da corrente. Então, essa barra positiva aqui representa esse aumento de potencial, esse aumento de energia da corrente. Então, a FEM faz isso. A FEM tira a corrente de energia pequena e eleva a energia dessa corrente. Então, por isso que para um gerador, para a FEM, a corrente entra no polo negativo e sai pelo polo positivo. Beleza? Já nos receptores é o contrário. Nos receptores a corrente ela vai perder energia. Então o receptor lembra que ele transforma a energia elétrica em outro tipo de energia? Então ele vai pegar a corrente, vai tirar a energia dela e quando a corrente sair desse receptor, ele vai sair com menos energia. Então por conta disso, a corrente tem que entrar no polo positivo e sair pelo polo negativo. Então tá vendo a diferença aqui, ó? Parece que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. No gerador, a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo, porque ela ganhou energia nessa travessia. Já no receptor, é o contrário. Na força contra-eletromotriz, a corrente ela chega com tanto de energia e sai com menos energia. Por que ela sai com menos energia? Ela sai do negativo aqui, ela sai do polo menor. Ela sai com menos energia porque ela perdeu energia para o aparelho. Então, a diferença entre os dois é esse sentido da corrente aqui, tá bom? No gerador, a corrente ganha energia, no receptor, a corrente perde energia, beleza? Então, se a gente tiver um desenho como esse daqui, ó, é um circuito, aí você tem aqui essa representação, aí você pode falar, professor, e agora? Será que os dois são geradores? Será que os dois são receptores? Como que eu vou saber? Como que eu vou fazer para saber a diferença aí? Será que os dois são geradores ou não? Então, essa é a ideia da corrente. Se a corrente entra pelo polo negativo e sair para o polo positivo, teve um aumento de energia, então isso vai ser um gerador. E se ela entrar no polo positivo e sair pelo polo negativo, houve uma diminuição de energia, então esse aparelho vai ser um receptor. Então, esse daqui de baixo a gente pode observar o que está acontecendo. A corrente aqui está no sentido anti-horário, então a gente observa que quando ela chegar por esse lado aqui, ó, ela vai entrar pelo polo negativo, ou seja, está com pouca energia, e vai sair pelo positivo. Teve um aumento da energia. Então, ó, entrou pelo negativo, saiu pelo positivo. Então, isso daqui é um gerador. Beleza? E aí, se a gente continuar, a corrente vai seguir o seu caminho. Quando ela chegar aqui em cima, ela vai entrar nesse outro aparelho aqui, ela vai entrar pelo polo positivo e sair pelo polo negativo. Então houve uma diminuição de energia, que ela chegou com mais, saiu com menos. Então houve uma diminuição de energia, o que significa que esse daqui é um receptor, beleza? Então entrou pelo negativo, saiu pelo positivo, gerador. Entrou pelo positivo, saiu pelo negativo, é receptor, beleza? Essa aí, teve isso na cabeça, já era, fechou. Você vai conseguir reconhecer no seu problema, beleza? Então agora vamos definir a equação do receptor. A gente vai fazer parecido com o que a gente fez no gerador. Porém, como a gente já trabalhou bem lá no gerador, aqui vai ser mais rápido para fazer a definição. Então, ó, primeiro de tudo, assim como nos geradores, os receptores oferecem resistência contra o movimento da corrente elétrica, a chamada resistência interna. O que significa isso? A gente falou lá na aula passada que todo gerador tem uma resistência interna. Por quê? O gerador ele vai dar energia para a corrente, porém a corrente tem que atravessar ele. E quando a corrente atravessa
O gerador, como ele é feito de átomos, esses átomos oferecem uma resistência ao movimento da corrente elétrica e, assim, a corrente ela perde energia em forma de calor, que é o que a gente chama de efeito Joule. Lembra lá? Toda resistência tira energia da corrente, transformando parte dessa energia que ela tirou em calor, que é o efeito Joule. No receptor também vai acontecer a mesma coisa. O receptor ele tira a energia da corrente para funcionar. Então a sua televisão, por exemplo, ela vai tirar a energia e essa energia tem que ser convertida em luz, em som, que é o que ela faz. A TV é um aparelho que emite luz e som. Porém, como a TV ela é um material também, quando essa corrente atravessar a televisão, a televisão vai oferecer uma resistência, que é a resistência interna da TV. Isso é interessante para a televisão? Não. Eu estou colocando televisão aqui, mas todos os receptores têm isso, tá? Isso não é interessante para a sua TV. Por quê? Porque ela vai pegar parte da energia que a corrente está levando e vai transformar parte dessa energia em calor. E você não quer que a sua TV esquente. Aqui a gente tem o exemplo do CPU do computador. Então você tem lá a sua CPU do computador lá. O processador, no caso, né? Se eu não me engano, eu sou péssimo no computador, mas enfim. E aí, conforme ele começa a funcionar, tem todos os equipamentos dele aqui, todos os aparatos, a corrente elétrica passa pelo processador, esse processador vai usar a energia da corrente para ele funcionar, para fazer os cálculos que ele tem que fazer, porém, parte da energia que está sendo transmitida pela corrente é transformada em calor pelo efeito Joule, por conta da resistência interna. E aí você tem o aquecimento do seu aparelho. E isso não é interessante. Você não chega num dia frio, por exemplo, e fala, nossa, hoje está frio, vou ligar o computador aqui para aquecer o ambiente. Não, né? Isso não faz sentido. Então essa energia é uma energia que é perdida, uma energia que a gente diz que é dissipada. Igual lá a gente tinha no gerador, tá? Mesma ideia, igualzinho. Isso é até ruim pra gente, né? Por isso que computador tem os coolers, que são aquelas ventoinhas para correr o ar melhor e ter uma troca de calor mais eficiente. Mas enfim. Então, o esqueminha do receptor é esse daqui. Aí você vai falar, professor, mas esse é o do gerador. É igual que a gente tinha lá da aula passada. O esquema é o mesmo. Mas lembra que a gente falou no slide anterior? A corrente aqui agora está no sentido contrário. Então a corrente aqui está nesse ponto, o ponto da direita, né? Então a gente vai chamar isso daqui de potencial A. E ela está indo para a esquerda, para um potencial que eu vou chamar de potencial B. E como ela está indo do A para o B, a gente sabe que a corrente ela vai do potencial maior para o potencial menor. Então aqui é o potencial positivo e aqui é o potencial negativo. Então a corrente elétrica está vindo da direita para a esquerda, ela passa pela resistência interna. Lembrando que essa resistência interna aqui é só representativa, tá? A resistência está distribuída em todo o equipamento, não é só em um lugar específico, mas enfim. Então aqui a corrente vai passar pela resistência interna, essa resistência interna vai roubar um pouco da energia da corrente e transformar isso em calor pelo efeito Joule. E o que sobrar de energia vai para a sua FEM, para a sua FICEM no caso, né? Força contra eletromotriz. E isso daqui que é o responsável por trocar a energia, transformar a energia elétrica no tipo de energia que o seu aparelho fornece para você, tá? Enfim, então quando a corrente chega aqui, ó, ela entra pelo polo positivo, tá vendo? Entra pela barrinha maior e sai pelo polo negativo, o que indica que a corrente perdeu energia elétrica. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer aí é o seguinte, a gente vai achar a diferença de potencial desse receptor, ou seja, qual que é a BDP a qual ele vai funcionar. O famoso U. Então a gente vai calcular esse U aí. Lembrando que o U é a diferença de potencial do maior menos o menor. Então o maior aqui é o VA e o menor é o VB. Então o U, VA menos VB. Beleza. Antes da gente vir para essa parte aqui, vamos analisar quem que é o VB. O VB, o potencial dele é menor, mas por que o potencial dele é menor? Lembrando que o potencial está relacionado à energia. É porque a corrente perdeu energia tanto no resistor quanto para o aparelho na FICEM, na força contra a eletromotriz. Então vamos analisar isso. Quem que seria o potencial VB? Bem, o VB ele é igual ao VA menos o tanto que ele perdeu nesse caminho. Então vamos analisar o que ele perdeu. Saindo do VA aqui, ó. Então estamos no VA.
Se a gente seguir a corrente, a primeira coisa que ele vai passar é o resistor. E quando ele passa pelo resistor, ele perde potencial. Né? Como aqui a resistência R', representa a resistência interna do receptor, a diferença de potencial nesse resistor é U igual a R vezes I. Então, ele vai perder, então é menos R vezes I. Lembra lá da lei de Ohm, tá? Então, o que a gente falou aqui é o seguinte. Eu estava no potencial VA, quando eu passar por esse resistor, eu vou perder potencial. Quanto de potencial eu perco? Ó, perco R vezes I, beleza? Só que eu não cheguei no potencial B ainda, eu preciso passar pela força contra-eletromotriz. Então, na hora que eu chegar aqui, eu vou atravessar a força contra-eletromotriz e o meu potencial vai cair. Então, vai cair de novo, é menos. Mas quanto que vai cair? Vai cair o valor da força contra-eletromotriz. O valor que ela precisar aqui para trabalhar é o que ela vai tirar da corrente. Então, é exatamente isso que a gente colocou aqui, beleza? E aí, eu chego no ponto B, ou seja, eu chego no meu potencial VB. Então é isso que eu escrevi. Ó. O que é o VB? O VB é igual ao potencial em B. Ele é igual ao potencial em A, menos o que perdeu no resistor, na resistência interna, menos o que perdeu na força contra-eletromotriz. É isso daqui, beleza? Mas lembra que eu quero achar o U? O U é VA menos VB. Então quando eu fizer a matemática aí, ó, jogar o B para esse lado, aqui ele é positivo e para esse lado fica negativo, vai ficar VA menos VB, que é o U. Só que aí eu tenho que isolar. E aí esse RI e essa FEM eu jogo para o outro lado, aqui elas são negativas, vai para o outro lado, vai ficar positiva. Enfim, fazendo a matemática aí, a gente tem que a diferença de potencial nos extremos do receptor é igual à força contra-eletromotriz que ele tem, mais a resistência interna vezes a corrente que atravessa esse receptor. Tá? Então, essa definição aqui, pessoal, eu sempre gosto de explicar, como eu sempre falo, para vocês entenderem de onde vem a fórmula. Não precisa ficar fazendo isso o tempo todo não, tá? No caso do receptor, se você usar essa equação aqui direto, tá valendo. Beleza? Então, olha que interessante. A formulinha também é bem parecida com a formulinha do gerador. Se você voltar na aula passada e analisar, você vai ver que as fórmulas são bem parecidas. A diferença é que para o gerador era menos aqui. Por quê? Porque o gerador dá energia através da FEM. E aí ele perde energia na resistência interna. Então a diferença de potencial no gerador é tudo que ele tem para dar menos aquilo que ele perdeu na resistência interna, aquilo que ele perdeu para a resistência interna. Já no receptor é mais. Por que é mais? Porque aqui o U representa o que você vai ter que dar para o receptor. Então pensa nesse CPU aqui. Para o CPU eu tenho que dar a energia que ele precisa para fazer os cálculos dele, para o computador funcionar da forma que ele tem que funcionar, mas como eu sei que no meio do caminho ele vai perder energia em forma de calor, eu tenho que dar mais esse tanto. Então é isso que ele está falando. Eu vou dar o que o computador precisa para funcionar, mais aquilo que eu sei que ele vai perder no meio do caminho. Então esse calor que ele perde no meio do caminho é como se fosse um pedágio, é um extra que eu tenho que fornecer para ele. Tá bom? Então, essa é a função, essa é a equação do receptor. Beleza? Então, a gente vai agora desenhar a curva característica do receptor. É o gráfico. Então, a gente vai analisar o gráfico aí. A gente vê a formulinha. A formulinha fala que a DDP é a força contra-eletromotriz mais a resistência vezes o I. Então, o U ele depende da variável I. A única coisa que não é constante aqui é o I. A FEM, que é a força contra-eletromotriz, ela é do aparelho, depende do aparelho, ela é constante, então vai ser sempre igual para o nosso aparelho dos nossos exercícios. E a resistência interna também, ela depende do aparelho em si. Então, supondo aí que o resistor seja ôhmico, que a resistência aí, segue a lei de Ohm, a resistência interna também vai ser constante. A única diferença é a corrente. Eu posso aumentar a corrente que eu dou para o meu receptor ou diminuir. Tá? Então, o U aqui ele é uma função de I. Beleza. Quando o meu receptor não estiver ligado, ó, ou seja, esses pontos aqui não estiver em lugar nenhum, não vai haver DDP. Ou seja, não vai ter DDP, não, desculpa, não vai haver a corrente I. Não vai ter energia elétrica passando por esse resistor. Então, se não tem o I, na hora que a gente jogar aqui, ó, I igual a zero, o circuito está aberto, esse termo todo zero, o valor do U é igual ao valor da força contra-eletromotriz.
Ou seja, o U é igual exatamente o valor da força contra a eletromotriz, daquilo que ele precisa, tá? Isso porque não está passando corrente elétrica. Beleza, a gente fechou o circuito. Fechou o circuito aqui e começa a passar uma corrente. Se essa corrente for uma corrente razoavelmente boa aí, ou pequena, né, no caso, não precisa ser tão grande. Mas se a corrente for uma corrente aqui pequenininha, acabou de começar, eu vou ter um aumento, ó, o meu U vai ser a força contra a eletromotriz que eu já tinha, mais um aumento relacionado a esse aumento de corrente. Então, tive um aumento aqui, o meu U vai ser maior do que a força contra a eletromotriz. E conforme for aumentando o valor da corrente, você vai vendo que o U vai aumentando consequentemente. Então é isso, ó. O U depende do I, a DDP depende da corrente elétrica. E aqui, esse aumento ele é proporcional, ele é linear. Então a gente vê que a função aqui ela é uma reta, é um gráfico de uma reta, tá? O que você precisa saber aqui é que o valor onde ele corta o eixo do U, o meu eixo da ordenada, é o valor da força contra a eletromotriz, beleza? E aí, conforme o I que você vai colocando, ele vai aumentando, aí não tem final, é infinito. Beleza? Tranquilo? Então, simplesmente simples. Conforme a corrente aumenta, o U aumenta, a DDP aumenta. Aquilo que a gente falou, quanto maior a corrente, maior vai ser esse termo aqui e mais energia vai ser dissipada no seu aparelho, mais energia vai ser dissipada em forma de calor. Então, olha que interessante, ó, a força contra a eletromotriz, ou seja, a energia que o seu aparelho está gastando para funcionar, não vai mudar. O que vai mudar aqui, nesse caso, para os nossos problemas, é só a energia dissipada por ele, tá? Então, é isso. Então, para terminar aí a nossa aula de hoje, por enquanto, potência e rendimento de um gerador. A mesma coisa da aula passada, igualzinho, por isso que está até mais rápido a nossa aula de hoje, por conta disso. Não vai estender muito, porque não há necessidade, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Eu tenho um receptor, eu vou dar energia para esse receptor através da corrente elétrica. Para que isso aconteça, eu tenho que colocar uma DDP nos extremos desse receptor. Então eu vou lá e vou colocar o U, que é a minha DDP, tá bom? Nisso, a corrente vai transportar uma energia. Essa energia que a corrente vai transportar, eu vou chamar de energia total. Relacionada a essa energia total, eu vou ter a potência total. Então, o que é a potência total? É a potência cedida para o receptor, ou seja, é a potência que eu estou dando para o receptor, a potência total, tá? Por isso que tem muita gente que chama de potência recebida, potência fornecida. É a potência que eu vou dar para o meu receptor, potência total, beleza? Ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com a DDP. Então, como a potência ela vai ser relacionada a essa DDP, a energia vai estar relacionada com essa diferença de potencial, a potência total eu vou calcular através daquelas formulinhas lá, U vezes I. Potência total é o U vezes o meu I, beleza? Beleza. Quando a corrente passar pela resistência interna, vai passar pelo aparelho, a resistência interna vai tirar parte da energia da corrente e transformar em calor pelo efeito Joule, aquele que a gente já comentou, né? Lembrando que essa resistência interna aqui é só representativa. A resistência mesmo está distribuída em todo o seu receptor. Então, parte dessa energia vai ser dissipada. Então, a potência dissipada é a potência perdida em forma de calor na resistência interna. E como que eu calculo? R vezes I ao quadrado. Tá vendo? É exatamente igual que a gente teve na aula passada tratando de gerador. Beleza? Então, por fim, no final, enfim, a corrente elétrica vai chegar no seu destino, que é a força contra a eletromotriz. E lá ela vai dar energia para o seu aparelho funcionar. Essa potência é o que a gente chama de potência útil, é a potência usada pela força contra a eletromotriz, essa daqui, tá? Então, olha só, o seu aparelho para funcionar, ele precisa gastar energia aqui, ó, mas, infelizmente, até a energia chegar nele, ela vai sofrer efeito da resistência, então parte dessa energia vai perder. Como a potência útil é a potência relacionada com a força contra a eletromotriz, a gente calcula ela através dessa formulinha. Então, potência útil
vai ser o valor da força contra a eletromotriz vezes a corrente. Beleza? Então, simples assim, bem parecido com a ideia do gerador que a gente tinha. Então, de novo, hein? Potência total. A energia total, potência total que eu vou dar para o meu receptor. Passando pelo receptor, parte dessa energia vai ser perdida em forma de calor, por isso eu chamo de energia dissipada. E o restante vai ser a energia utilizada pelo receptor, que a gente chama de potência útil. Então, resumindo, é isso. Ó. A potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Então, eu tenho que dar para esse aparelho o que ele precisa para funcionar, que está mostrado através aqui da potência útil, mais o tanto que eu sei que vai perder no meio do caminho, que é a potência dissipada. Beleza? E aí, se o exercício pedir o rendimento do seu receptor, a formulinha é igual ao que a gente tinha para gerador. Então, vai ser a potência útil dividido pela potência total. Tá? Aqui só um adendo. Como a potência útil é Fm, força contra a eletromotriz vezes I, né? F100 no caso, força contra a eletromotriz vezes I. Se você substituir isso aqui, vai ficar E, força contra a eletromotriz vezes I. Vou até escrever aqui, ó. Se a gente substituísse, ia ficar força contra a eletromotriz vezes o I dividido por potência total. A potência total é U vezes I. Cancela aí com I. A outra fórmula que a gente tem para o rendimento é essa, tá? Lembrando que esse é o rendimento do receptor. Do gerador a gente invertia. Mas enfim, é isso daí. Tranquilo? Então, aula de hoje bem rapidinho, bem de boa. Então, vamos fazer exercício e encerrar por hoje. Exercício 1. Qual será a força contra a eletromotriz? Então, já vamos lá. Se ele quer a força contra a eletromotriz, ele quer a F100. De um receptor elétrico que possui resistência interna de 2 ohms. Então, a resistência interna aqui é 2 ohms. Fiz o símbolo aqui em vez de fazer o R. Quando submetido a uma DDP de 200 volts. Então, o U, que é a DDP, é a tensão 200 volts e percorrido por uma corrente elétrica de 20 ampere. Então, eu quero a FEM para esses dados aqui. Então, simples, só jogar na fórmula e ser feliz. Força contra a eletromotriz é igual, o DDP é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes o I. Aqui, muito cuidado, pessoal. Eu até, quando estava preparando essa aula, fazendo exercício, toda hora eu errava, porque estava com a formulinha do gerador na cabeça. Do gerador é menos, no receptor é mais, tá? Então, muito cuidado aí para não confundir. Beleza? Mas enfim, o exercício deu, falou que vale 200. A força contra a eletromotriz é o que eu quero saber, eu descobri. A resistência interna vale 2 e a corrente vale 20. Então, 2 vezes 20 dá 40. E aí agora é só isolar o valor da FEM. O 40 passa para o outro lado subtraindo. O valor da força contra a eletromotriz, 200 menos 40, 160 volts. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa A. Simples assim. Exercício bem de boa. Segundo exercício. Um receptor elétrico de força contra a eletromotriz igual a 9 volts. Então aqui ele já deu, hein? Força contra a eletromotriz é de 9 volts. É ligado em uma tensão de 12 volts. Então, o U vale 12 volts. E passa a ser percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, a corrente elétrica que a gente tem aqui é de 1 ampere. O que ele pede? A potência dissipada por esse receptor é... Então, ele quer a potência. E qual potência que ele quer? A dissipada, a potência perdida pelo receptor. Então, é isso que a gente quer. Potência dissipada, aqui é legal que tem várias formas da gente chegar na resposta, tá? Eu vou fazer do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu gosto aqui. Pela formulinha. Potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente. O problema é que o valor da corrente eu tenho, mas o da resistência interna não. Aí você fala, vixe, professor, então não tem como resolver. Mas, se a gente usar a equação do resistor, né? Então a gente tem todos os valores aqui, a gente consegue encontrar essa resistência. Encontrando a resistência aqui, a gente volta para o problema em questão.
Então, substituindo os valores, 12 é igual a 9 mais R' vezes a corrente que vale 1. E aí, nesse caso, a gente chega no valor que o R' é igual a, vou fazer direto, tá? 12, 9 vem para o outro lado subtraindo, 12 menos 9 dá 3. Então, o valor da resistência interna é 3 ohms. E voltando aqui para o meu programa, potência dissipada, então, é 3 vezes a corrente, que é 1 ao quadrado. A potência dissipada é de 3 watts, que é a alternativa B. Tranquilo? Tem outro jeito de resolver aqui, até fazer direto para vocês, rapidão. Você pode ver também que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Então, essa relação que a gente tem também, né? A potência total é a útil mais a dissipada. A potência total é U vezes o I. A potência útil é a força contra a eletromotriz vezes o I. E a potência dissipada é o que eu estou querendo. Então, se você utilizar disso, ó, U vezes o I, se a gente substituir os valores, o U é 12, o I é 1, é igual a força contra a eletromotriz aqui é 9, desculpa, e o valor da corrente aqui é 1, e aí a gente encontra o valor da potência dissipada. Você vai ver que a potência dissipada é 12 menos 9, que dá 13, desculpa, 13 não, 3 do mesmo jeito, tá? Então, tem várias formas diferentes de resolver aí, você faz aquela que achar melhor. Beleza? Então, bora para o próximo exercício, exercício 3. Um receptor elétrico opera com força contra a eletromotriz de 80 volts. Então, bora lá, força contra a eletromotriz, 80 volts. Quando ligado a uma rede de tensão elétrica, 110 volts. O valor mais próximo de seu rendimento é... Então, como ele falou mais próximo, provavelmente eu vou ter que arredondar. Como a gente falou antes, o rendimento é a potência útil dividido pela potência total. A potência útil é U vezes o I, né? E a potência total, U vezes o I não, perdão. A potência útil é a força contra a eletromotriz vezes o I, e a potência total é o U vezes o I. Aí o I cancela com o I aqui, como a gente já falou, então é só fazer a divisão. A força contra a eletromotriz é 80, a DDP aqui é 11, e quando você fizer essa conta aí, 8 dividido por 11, vai dar um número quebrado, vai dar 72,7, alguma coisa assim, que dá aproximadamente, né, 0,72, que equivale a 72%. Então, o rendimento desse receptor aí é 72%. Então, olha que interessante, hein? Eu estou gastando energia a mais para esse aparelho. Se o aparelho tem um rendimento de 72%, eu estou gastando 28% aí a mais. 28% de energia elétrica está virando calor e eu estou gastando dinheiro. Estou literalmente queimando dinheiro aí através da energia elétrica, tá? Beleza. Exercício 4. O motor elétrico sobre tensão 220 volts, então DDP 220 volts, DDP tensão é a mesma coisa, é alimentado por uma corrente elétrica de 10 ampere. Então, corrente elétrica 10 ampere. A potência elétrica útil, então, potência elétrica útil do motor é 2.000 watts. Então, potência útil, 2.000 watts. Assinale a alternativa que corresponde à força contra a eletromotriz. Então, eu quero a força contra a eletromotriz em volts, a resistência interna do motor em ohms e o rendimento elétrico do motor, respectivamente. Então, cara, aqui é um monte de coisa, hein? Pelo amor de Deus. Que é a força contra a eletromotriz, a resistência interna e o rendimento. Então vamos lá, vamos partir do princípio. O que eu tenho? Eu tenho o U, tenho o I. E também tenho a potência útil. Então bora lá. Potência útil eu sei pela formulinha, que é a força contra a eletromotriz vezes o I. Então aqui já dá para calcular. 2.000 é igual a força contra a eletromotriz vezes o valor da corrente, que é de 10. Então, quando eu isolar aqui, força contra a eletromotriz é igual a 200 volts. Então, já encontrei aqui. Se fosse uma questão de vestibular, você já poderia chutar aí
se não conseguisse sair daqui, né, na A ou na B, mas enfim. Próxima coisa que ele pediu, resistência interna. Resistência interna a gente encontra pela formuleta. U é igual a força contra a eletromotriz mais R vezes I. Então, U vale 220, o exercício deu. A FEM acabei de calcular é 200. A resistência interna eu não tenho, porém eu tenho o valor da corrente que é 10. Então, daqui a gente tem que 220 menos 200 é igual a 10 vezes a resistência. Então, a resistência interna é igual a 20 dividido por 10, que dá 2 ohms. Então, a resistência interna aqui é de 2 ohms. E aí, tanto a A quanto a B tem 2, olha só. Enfim, agora ele quer o rendimento. Então, se ele quer o rendimento dessa bagaça aí, é só colocar na formuleta também. É igual a potência útil dividido pela potência total, que a gente pode resumir como sendo força contra a eletromotriz vezes I, dividido pela DDP vezes o I. De novo, o U cancela, né, como sempre. Então, força contra a eletromotriz vale 200 e o U 220. Aí a gente cancela aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre 11. Então, a resposta certa é 0,91 em uns quebrado aproximadamente. Então, a alternativa correta é a alternativa B, tá bom? Lembrando que tem outras maneiras diferentes de fazer esses cálculos aí, mas a forma que eu acho mais fácil, mais rápida, ou a forma que eu lembrei agora é essa, beleza? Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. A gente termina por aqui essa aula. Na aula que vem a gente vai falar sobre associação de geradores e receptores. Caso vocês acharam que está de boa e está tranquilo, manda brasa, já pesquisa aí associação de geradores e receptores. E também a gente fecha depois com lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff a gente encerra eletrodinâmica, beleza? Lista de exercícios já está indo para vocês. Qualquer dúvida, chama no Whats. Tamo junto pro que deve é. Fiquem bem e é nóis. Falou!